A indignidade e os insultos que alguém sofre são medidos de acordo com a dignidade da pessoa que o sofre. Se um rei leva um golpe no rosto, ele sofre uma injúria muito maior do que a sofreria qualquer pessoa comum. Mas a dignidade de Cristo é infinita, pois ele é uma pessoa divina. Portanto, qualquer insulto que ele sofra, até o menor insulto concebível, é infinito. Qualquer que fosse o insulto, portanto, que ele sofresse, mesmo sem a sua morte, teria sido suficiente para redimir toda a raça humana. São Bernardo diz que a menor gota do sangue de Cristo teria sido suficiente para a redenção de todos nós, e Cristo poderia ter derramado essa única gota sem ter de morrer. Portanto, mesmo se não tivesse morrido, ele poderia, por algum tipo de sofrimento, ter redimido, isto é, comprado de volta toda a humanidade. Ora, para que haja uma compra, duas coisas são necessárias: uma quantia que valha o mesmo que o preço requerido e a estipulação desse valor a propósito da compra. Pois se um homem dá uma quantia que não se iguala em valor à coisa a ser comprada, nós não dizemos que ele a comprou, mas que a comprou apenas parcialmente, e outra parte lhe foi dada. Por exemplo, se um homem compra por 10 moedas um livro que vale 20 moedas, ele comprou parcialmente o livro, e o livro lhe foi parcialmente dado. Ou então, se ele ajunta um valor maior, mas não o atribuiu à compra, não se diz que ele comprou o livro. Se, portanto, quando falamos da redenção e da reaquisição da raça humana, nós temos em vista a quantia equivalente ao preço, nós devemos dizer que qualquer sofrimento assumido por Cristo, mesmo descontando sua morte, teria sido suficiente, por conta da dignidade infinita de sua pessoa. Se, contudo, falamos da redenção com referência ao valor estipulado pelo objetivo em questão, temos então de dizer que nenhum outro sofrimento de Cristo, a não ser sua morte, foi estabelecido por Deus e por Cristo como preço a ser pago pela redenção da humanidade. Isto é assim por 3 causas: para que o preço de nossa redenção fosse não só infinito no valor, mas também do mesmo tipo daquele que por ele se compra. Isto é, para que fosse por uma morte que ele nos redimisse da morte. Para que a morte de Cristo fosse não só o preço da nossa redenção, mas também um exemplo de coragem, para que o homem não tivesse medo de morrer pela verdade. São Paulo menciona esta e a causa precedente quando diz: a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Esta é a primeira causa. E libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Esta é a segunda causa. Para que a morte de Cristo fosse um sacramento que operasse a nossa salvação, ou seja, que nós morrêssemos para o pecado, para os desejos corporais e para a nossa própria vontade, através do poder da morte de Cristo. Essas razões são dadas por São Pedro quando ele diz: Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, padecendo a morte em sua carne, mas sendo vivificado no Espírito. Assim é, portanto, que a humanidade não foi redimida por nenhum outro sofrimento de Cristo, a não ser sua morte. Mas, na realidade, Cristo teria pago o suficiente pela redenção da humanidade, não somente se entregasse sua própria vida, mas padecendo qualquer sofrimento, não importa o quão leve, caso esse sofrimento tivesse sido o preço divinamente estabelecido, e Cristo teria, deste modo, pagado o suficiente por conta da infinita dignidade de sua pessoa.